Namastê, namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal tem crescido porque você tem me ajudado a crescer com um canal que trata de temas sobre a espiritualidade. Deixe seu comentário depois que eu posto o vídeo, eu sempre dou uma lida e anoto os comentários, porque assim eu sei o que eu vou gravar no domingo seguinte. E hoje eu quero tratar de um tema muito pedido para vocês, o mapa do Johnny Depp. Eu particularmente eu gosto muito dele, né? Ele é de 1963, ou seja, nós somos aí conterrâneos da mesma idade, então vendo os dois, que tá todo mundo vendo, tá saindo todo dia no tribunal, ele com a ex-esposa, né? Então o Johnny, além de ator, olha que interessante, ele recebeu 250 indicações a prêmios. Ele também é músico e ela em 2015, se eu não me engano, né, filho? Em 2015, ela o acusou de violência e essa acusação, inclusive, pediu uma indenização de 100 milhões de dólares. E essa acusação da ex-esposa, da Amber, falei certo, filho? Amber? Essa acusação dela fez com que ele perdesse papel no Piratas do Caribe, seria uma sequência, a última parte, quer dizer, mais uma filmagem do Piratas que eu acompanhei todos. E o outro filme, filho, qual foi? Animais Fantásticos. Animais Fantásticos, né? De tanto que apareceu, ela difamando ele teve uma perda e um prejuízo grandioso. Aí o que acontece? Ela, num evento, ela lança uma garrafa nele e acaba decepando um dos dedos do Johnny. Então, ele está acusando ela de violência doméstica. Então as pessoas perguntaram para mim, Mônica, você está do lado de quem? Do Johnny ou dela? Apesar de eu ser uma pessoa feminista, sempre eu tento ver a visão das mulheres e dou sempre valor a elas, eu acho que no caso do tribunal, baseado no mapa, o Johnny, ele não tem tanta culpa assim, vamos dizer assim. Eu acho que ela está dissimulando, ela tem aspectos aqui na casa 12, que é problemas relacionados à psiquiatria. Aí você fala, Mônica, você está defendendo ele? Eu sei e pesquisei, o Depp, ele admitiu ser um viciado em álcool, em oxicodona, que é um tipo de um calmante super forte, que é um analgésico poderoso, e também cocaína. Então, deve ser uma mistura muito louca, no qual a gente viu, inclusive, ele, no momento que ele está na cozinha, ele batendo, estourando a cozinha, batendo na geladeira, aquela coisa toda, ela havia gravado. Mas eu acho ela bem dissimulada. No mapa, ela está num aspecto do mapa do Johnny em Lilith. O que é Lilith? A lua negra. É o nosso aspecto ruim, é o nosso demônio. Inclusive, se ele fosse um cliente meu, eu falava, tem certeza que você quer casar com essa mulher? Casa 11 é uma casa que me preocupa, principalmente com uma Lilith em Escorpião e Touro. Gente, Escorpião Touro, sabe o que é? É o máximo da violência. Quando você tem um aspecto em Lilith em Escorpião Touro, você tem que tomar muito cuidado, porque ou você pratica esportes radicais e pode morrer, ou você pode ser vítima de atentado, vítima de um marido violento, e, no caso, ela no mapa dele aparece isso. Portanto, o Johnny, ele tem o Sol em Gêmeos, num grau importante, que é um grau 18, que fala que ele poderia até administrar melhor a parte financeira dele, e o Johnny tem ascendente em Leão. Ele tem um Leão grau 0. Esse Leão grau 0 torna o Johnny, suscetível a acidentes. Lembra que eu fiz o mapa da Marília Mendonça? Ela tinha no mapa dela um Leão 0. Ele está suscetível a ter problemas e risco de quedas de avião, problemas dessa ordem, ou algum tipo de, por exemplo, ele vai voar de paraquedas, ou ele vai, sei lá, o parapente, alguma coisa assim, ele pode ter problemas dessa ordem. O Leão grau 0 é AVC, derrames e trombos e aneurismas. Então o Johnny, até pelo fato dele usar cocaína misturado com álcool, essa coisa toda, ele está sujeito a ter um AVC. Ele entra com esse quadro aqui, ou seja, se ele não se cuidar, em 2 anos ele pode ter um problema muito sério. Aí a gente tem uma lua aspectando também os problemas jurídicos que ele viria a ter.
1 grau também na casa 2, mostrando a loucura que essa é a vida dele, né? Ele tem um aspecto de muita viagem. Temos aqui uma família um pouco difícil, né? Ele aqui com... Nossa, sempre... Porque assim, o mapa apesar dele querer muito ter uma esposa, ele tem aspectos aqui muito confusos, né? Muito sabe, de esgotamento total em relação às parceiras que ele teve aqui. Se ele conhecesse um pouco, por exemplo, o orientalismo, o budismo, ele acalmaria e ficaria bem. O Johnny, portanto, ele tem o Sol na casa 11, ser seguido por uma intangente, Mercúrio na 8, ser seguido, Vênus na 11 também. A Lua na 6. O Johnny, por esse mapa, eu diria que ele já pode ter, inclusive, células cancerígenas no corpo. Uma Lua na 6, que rege para mim pâncreas, fígado, rege rim, pega toda a região do segundo chakra. Ele já pode ter ou algum comprometimento na área da saúde, muito parecido com o que teve o Patrick Swayze, que ele tinha também um aspecto numa Lua na 6, ou, eventualmente, se a saúde não pegá-lo, ele pode ter algum problema até de queda de avião, como aconteceu com a Marília, com o Leão grau 0. E o Johnny tem um nodo na casa 12. Toda pessoa que tem aspectos na casa 12, ela pode, se ele fizesse seria ótimo, mas são pessoas com uma tendência a ficarem reclusas em casa, ou pessoas que iriam para detenção. Então o Johnny, ele tem um nodo na casa 12, ele estaria sujeito à delegacia, ser preso, isso está no mapa dele. E pessoas com aspectos na casa 12 teriam que pedir ajuda com psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, mas aspectos na casa 12 refletem a ideia de reclusão também. Urano na 2, ganhando dinheiro e na mesma proporção gastando dinheiro. Marte na 2, ele fazendo um bom trabalho. Muita coisa na casa 11, ele sendo seguido pelas pessoas. A numerologia do Johnny, eu tenho 9 de junho de 1963, resulta em 1978, que dá 25, 2 e 5 eu tenho 7, 7 é o carro, ele vencendo os adversários, né? Então é a carta Zen, é a carta do carro do tarô. Mas um mapa brilhante, sem dúvida nenhuma, né? Incontestável. Em 2022, se você fizer a numerologia dele, eu tenho 9 de junho de 2022, que dá 2037. 2 mais 3 mais 7 eu tenho 12. 12 o que é? A letra hebraica Lamed, que eu sempre faço uma associação com uma lamúria, ou aquela pessoa que está passando por um karma. E o que está acontecendo com ele, que está sendo televisionado, exatamente um karma que ele está vivendo. Ano que vem, ele vive o ano 13. O ano 13 é a carta do tarô, a morte, que me preocupa. Ele pode, portanto, ter algum grave problema de saúde. O Leão 0 pode haver até algum tipo de hemorragia interna, espero que ele não abuse aí de droga, mas ele estaria sujeito, ou eventualmente fazendo uma viagem de avião, um avião pequeno, esse avião pode ter riscos, tá? Ele está passando por um Plutão em trígono Mercúrio, então ele está tentando provar que a palavra dele é a verdade. Ele está passando por um Plutão em mau aspecto com Vênus, que é todo esse atrito na parte afetiva dele. Ele vai pensar, provavelmente ele vai colocar uma casa à venda, ele tem, se eu não me engano, 4 ou 5 patrimônios na Europa e nos Estados Unidos, ele deve fazer uma mudança, ou mudar da casa atual que ele está. O mapa fala que ele vai ganhar mais experiência e ele está passando por um trânsito chamado percepção extrasensorial, ou seja, ele vai ficar muito voltado à espiritualidade. Ou ele pode ficar com paranoia, de repente ele pode achar que está sendo seguido ou observado por alguém. Então a gente vai ter um Johnny um pouco recluso, porém com muita vontade de voltar a trabalhar. Outra coisa, aspectos excelentes na casa 3. Casa 3 é a casa do entretenimento e diversão. Muito provavelmente pós-tribunal, provavelmente a Disney vai querer fechar um contrato com ele e aí a gente tem uma possibilidade de vê-lo atuando em algum filme. Espero que seja... Será que poderia ser o Pirata? Pode ser, né? De repente, o meu filho está dizendo que não. Tem dúvidas, mas vamos ver. Com um bom aspecto com Lua, a Lilith dele ainda na casa 12, ele é um pouquinho recluso, e o Nodo na 10. Nodo na 10 vai mostrar que ele praticamente pós-tribunal, ele vai sair bem, tá? Ele tendo prejuízos e perdas, deve haver aí algum tipo de... né? Porque a Amber pediu 100 milhões, parece que acabou pagando 7 milhões. E quanto que ele está pedindo para ela, filho? Ele está pedindo pouco para ela. Ela pediu 100 em 2015, 100 milhões, ele está pedindo uma retratação de 10 milhões?
até pouco, né? E ela ganhou 7 da outra vez dos 100 que ela tinha pedido, enfim. Aparece ele sendo quase que obrigado a procurar um terapeuta, um psiquiatra, psicólogo, psicanalista, aparece inclusive em comprometimento. Talvez haja a reclusão do Johnny, porque tem um aspecto aqui, aí eu não sei te falar se é uma reclusão caseira ou uma reclusão a título de prisão, mas acho que não, porque o processo é contra a moça, né? Não é contra ele, mas que a gente vai ter um tempo que a gente não vai ver ele, isso vai acontecer. Ele só vai querer começar a dar as caras a partir de julho em diante. É muito notório aqui a questão da mudança de casa, tá? Os investimentos, o trabalho muito bom, ele foi garoto propaganda de uma marca, acho que Dior, se eu não me engano, aparece com outro resultado, talvez mais um lançamento de algum produto, ele bem, ele desfazendo de uma das casas, fazendo dinheiro, e aparece para o final do ano a possibilidade de uma nova parceira para ele. Eu acho que ela está sendo dissimulada. É incrível como você percebe isso, porque assim, eu não estou acompanhando, eu vejo alguma coisa no feed do Instagram, eu vejo algumas passagens, ou no TikTok, provavelmente assim como vocês, mas até a questão da roupa dela me incomoda, porque ela está usando um terno muito parecido com o terno que ele usa, vocês notaram? É incrível como ela tem uma ação tão telepática com o Johnny, meu filho está falando, ela tem uma cara tão forçada de coitada. Ela é atriz também. Ela é uma atriz também, mas o que me incomoda muito, porque assim, às vezes ele vai de terno escuro, ela também está incrível, né? Até a cor da gravata até muito parecida. Ela tem um padrão tão telepático com ele, ela conhece tão bem ele, que ela consegue antecipar até a própria roupa que o Johnny usa. E é notório, né? A gente viu ele machucado, ela foi casada também com o Musk, né, filho? Também por um tempo, ela viveu um romance, casada eu não sei, mas ela viveu um romance com ele, onde ele apareceu também machucado, o Johnny também apareceu. Ela própria revela, né, que ela gosta muito das coisas sexuais mais pesadas, né? E o Johnny também se mostrou, imagina a relação deles, deve ser uma coisa meio caótica, meio de tapas e beijos, bem na palavra mesmo, né? Então, eu não sei, ela me incomoda um pouquinho no mapa, não é que eu estou tomando a defesa dele, mas aqui ele passa, ele reerguendo como bons Plutões aqui, um Plutão em Capricórnio reerguendo, ele tem um Plutão em Capricórnio 28, ele volta com tudo como ator, gente, espetacular, esse ano e o ano que vem, já com propostas de trabalho, e já aparece ele no final do ano, entre novembro a fevereiro, ele já com uma nova companheira. Ele consegue sair bem na história do tribunal, provavelmente ela vai ter aí as questões da lesão corporal que ela fez nele, que culminou na decepação de um dedo, e um resultado financeiro para ele. E ele é um pouquinho recluso, mas precisa de um tratamento. Isso é certo com esse aspecto em Câncer que fala de tratamento psiquiátrico e psicológico, tá? E todo mundo apoiando ele e o nodo na casa 10, que ele saindo bem vitorioso, tá? Você tem que tomar cuidado realmente com droga, com leão zero, que pode ser AVC, derrames e trombos, aneurismas ou risco de quedas em lugares altos, né? Então, de repente, se ele vai, sei lá, ficar na beirada do prédio dele, alguma coisa, ele pode cair, até porque a gente já sabe que ele tem problemas de bebida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do mapa dele, eu desejo todo sucesso, é um ator que eu gosto muito, espero que ele venha com tudo para realizar o melhor no ápice da carreira profissional dele. Namastê, gratidão por um dia de luz.